Boa noite a todos, pontualmente, olha que beleza, hein? Quase pontual, né? 8h20 de Brasília. Fábio Santos aqui com vocês, canal Espiritualidade Independente, com Karina Greco, conforme anunciado. Karina, boa noite, um beijo pra você. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Tudo bem, dá umas travadinhas de vez em quando, mas tá tudo certo. Então tá, a gente já avisa o pessoal que se a Karina cair, ela volta, tá? Aí eu já caí! Gente, parece que foi combinado, né? Eu tava brincando aqui com a Karina antes de começar, que ela tá na casa dela, ela tava explicando que na casa dela a conexão não é muito boa, lá em Florianópolis, né? E eu tava falando pra ela que celular lá vira pager. Depois Já caiu! Eu já falei que seu celular vira pager na sua casa, viu? só sinal de fumaça aqui. Não é? Então é isso aí, gente. A gente está aqui ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no Facebook. Já está todo mundo rindo da nossa cara, viu, Karina? É... A gente tem bastante coisa legal para falar hoje. Vamos falar sim do evento Experience 2020. Né? Conforme a gente combinou, todo dia 20, né, dos meses até o dia do evento, a gente dá uma prévia, conversa aqui com vocês sobre algum assunto relevante. No dia de hoje a gente vai falar sobre o despertar, o processo de despertar pessoal, o processo de despertar coletivo, que está acontecendo na Terra nesse momento, e qual que é a ligação disso com o próprio evento, também o ano que vem. Né, Karine? E também já anunciando uma novidade, né, Karine? A gente vai fazer a primeira palestra do Experience 2020, né? Você conta pra gente? Isso vai ser aqui em Floripa, né? Não tinha que ser em outro lugar, né? Claro. Aqui em Floripa, dia 5 de dezembro, aqui no Hotel Blue Tree, no centro da cidade, bem pertinho do Shopping Beira-Mar, que todo mundo aqui de Floripa já conhece, né? Então vai ser o lançamento aqui em Florianópolis, uma palestra com o Fábio, com o Ted e eu, né? Começando, que na verdade isso aí faz parte do ancoramento do evento, Fábio. Isso. A gente precisa, como, independentemente de qualquer divulgação pelo próprio evento, vai sendo o ancoramento mesmo do trabalho, de tudo que isso implica, da profundidade que traz junto, né, um evento como esse. Né? Então, é mais ou menos essa a proposta de fazer essas palestras que sequencialmente vão ser em outras cidades, né? Conforme as nossas agendas, nós vamos ir também estando em outros lugares. Isso, excelente. Então, só para o pessoal, novamente, é uma quinta-feira, né, dia 5 de dezembro, Florianópolis, o Hotel Blue Tree, né, Karina? Lá no centro de Florianópolis. Uhum. A gente vai pôr aí no nosso Instagram, no Facebook, vamos divulgar isso aí. Só estamos lançando aqui para vocês, o pessoal que estiver em Floripa. Eu, a Karina e o Ted Age, que né, o pessoal já conhece, o coautor do... Primeira vez de tudo, porque eu nunca estive... Ah, não, com o Ted eu estive lá no simpósio, né? No simpósio, exatamente. Então, vai ser... Vamos nos reunir, né? Reunir novamente, agora com essa missão de já ancorar as energias para o Experience 2020. Vamos conversar com vocês pertinho, né? E o Ted lá com a gente, que é muito legal. Já tendo esse primeiro convidado, né, Karina? Participando com a gente já dessa palestra. E quem sabe aí já o ano que vem também palestras em outros lugares antes do Experience, né? 18, 19 e 20 de setembro do ano que vem. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, o site está aqui embaixo, tá bom, gente? www.experience2020.com.br. Vocês vão ver quem são os palestrantes, onde vai ser o evento e tudo mais. Todas as informações do evento estão no site, tá bom? Karina, vamos para o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos que outra vez a gente não conseguiu falar nada. A gente falou do evento, para quem tá vendo, aliás é legal também, eu tô vendo algumas pessoas aqui no YouTube falando, poxa, que dia que vai ser, eu não vi a outra live que vocês fizeram. Aqui no YouTube do Espiritualidade Independente, vocês podem procurar lá, Fábio e Karina ao vivo falando do Experience 2020, a gente apresenta o evento, a gente apresenta todos os palestrantes confirmados até agora, porque tem mais para vir, pra vir. Ainda não posso falar, apesar de estar morrendo de vontade, não posso falar.
Eu acho que a gente vai ter que tomar floral para ansiedade. Eu vou ter que tomar um banho de banheira no floral, né, para ansiedade, para não falar, mas em breve, a gente vai poder já divulgar. Então, para quem não viu, tá no YouTube, tá publicado no Facebook também. A gente fala exaustivamente do evento lá. Mas hoje a gente queria falar um pouco do processo de despertar, até porque é, a gente vem conversando algumas coisas, né, Karina, assim, no offline aqui. É bom a gente trazer para o online, relacionados o texto do Cameron Day que eu publiquei já os 4 vídeos também já estão publicados da análise do texto, e a gente começou esse debate sobre o processo atual do despertar, não só o coletivo, mas assim, o que o mundo está passando, mas esse processo individual também. Né? E uma das coisas que eu cheguei a comentar com você, e falei também agora há pouco em Portugal, aliás, estou vendo um monte de gente de Portugal aqui, um beijo para vocês, né? E tá tarde pra caramba em Portugal, o pessoal tá acompanhando a gente. Eu comentei que essa espiritualidade, em que ela é baseada no culto a mestres ascensos, né? Eu até comentei na palestra em Portugal que já estão fazendo igreja, já estão fazendo imagens, já estão fazendo tudo, ou seja, essa espiritualidade do século XXI acaba virando a nova religião, né? Uma nova religião, ou seja, pegando as pessoas que estão despertando e trazendo novamente para o conceito religioso tradicional. Só muda, na verdade, a estrutura, mas é a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente vem percebendo há muito tempo e aos pouquinhos dentro também do meu trabalho eu venho desmistificando isso, tá? E eu resumiria tudo assim, basicamente em uma única frase. A gente não precisa de Deus no sentido literal do que isso significa para as pessoas como personalidade, e aí incluo mestres, anjos e aquelas entidades todas, para fazer o que a gente precisa fazer. A gente não precisa, tá? E eu dou vários exemplos, né, a respeito disso, levando a pessoa a uma liberdade mesmo. Então, aí entra uma série de questionamentos, obviamente, fica chocante, né, para a pessoa. Você não precisa mesmo, a gente tem tudo dentro. Existe dentro da gente todas as condições para isso. Nós precisamos ser bons amigos, bons pessoas que possam, de alguma forma, ensinar, né? Mas no sentido de mestre, né, daquela pessoa, mesmo porque se realmente eles existem dentro de um contexto, eles não estão próximos da Terra e nunca chegaram aqui, literalmente, como a gente imagina que chegaram, tá? Então, é uma coisa que a gente quer trazer um pouco, esse despertar, a partir do conhecimento e a partir de uma reconexão, sim, uma reconexão com a própria pessoa. Sim. E para isso existe uma coisa que eu acho que a gente vai focar dentro desse evento que a gente vai realizar, é justamente essa experiência de estar todos juntos, porque... Caiu. Daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, eu vou complementando aqui, gente. Então, é engraçado como a minha visão, a da Karina e de outras pessoas, foi se juntando. E o momento que a gente se encontrou e o momento que esse evento está acontecendo, essas lives que a gente está fazendo, tudo que está acontecendo chegou, né? Karina. Onde parou a história, né? Mas enfim. Pode continuar. Eu estava falando que é interessante esse quando caiu, eu emendei dentro do que você estava falando, que é interessante o momento que o nosso trabalho se encontrou, as pessoas que a gente está encontrando agora, o momento que o evento está acontecendo, que é exatamente a necessidade que vem individual e coletiva, né? A gente está falando ainda do interno, essa necessidade de parar de buscar fora o que a gente tem que buscar dentro, né? Mas essa necessidade individual, mas coletiva também. Com base nessa armadilha de querer fazer espiritualidade uma nova religião. E você estava falando exatamente isso, que a gente não precisa, né, apesar da ajuda toda ser muito bem-vinda, dos amigos espirituais, né, de todo mundo que trabalha pelo conhecimento interno, mas a necessidade, né, a ascensão, digamos assim, dentro desse contexto que a gente está discutindo, ela é 100% de dentro para fora, né? Então, na verdade, a gente precisa criar condições,
para que isso aconteça. Então, quando vocês trabalham com uma pessoa, conversam com alguém ou passam conhecimento para alguém, vocês estão criando condições para que essa pessoa se encontre. Então, um Isso. bom professor, uma pessoa, um instrutor, uma pessoa que pode levar um conhecimento, como é o teu papel nas pessoas que tu leva, né, durante tuas lives, livros, o que seja, se tornam bons professores, né, facilitando, né, esse despertar nas pessoas. Então, a gente precisa criar essas condições para que a pessoa se encontre. E esse fato, o fato de se criar condições, essa experiência, é justamente isso, criar as condições para que todas as pessoas que estejam lá participando possam aproveitar desse portal, porque é um portal energético e frequencial que vai ser criado, Sim. e possam de alguma forma se reconectar e despertar para uma outra realidade. Mas não é uma outra realidade fora da Terra, é uma outra realidade dentro da pessoa. Exato. Porque se a gente vai sair fora no sentido dimensional e ascensional, no qual nós temos o conceito arraigado, a gente vai entrar em uma matrix, dentro de outra matrix, dentro de outra matrix, porque o universo todo, e nas várias dimensões e realidades onde ele se manifesta, é uma matrix, são matrizes, são programas encarnacionais, são programas evolutivos. Então a gente está continuamente, vai sair de uma para entrar em outra. Porque as pessoas que pensam que a quinta dimensão, por exemplo, é um lugar onde elas podem, sei lá, expandir sua consciência, tudo bem, pode ser frequencialmente pela densidade ser menor, a pessoa expandir. Mas é outra matrix. Exato. Você também tem um limite de expansão. Expansão. Então, aonde está realmente de sair dessa matriz? É dentro, é para dentro. A ascensão é para dentro, para a dimensão interna. Mas a gente precisa criar essa condição. E a quantidade de pessoas em um lugar especial, como é o Costão, como é a ilha, que mantém toda essa magia, né? Porque é chamada Ilha da Magia, é um encontro marcado no tempo, onde várias pessoas dentro de uma caminhada vão se reunir. Imagina a quantidade de energia que vai estar em jogo ali. Exato. E o trabalho que está sendo feito, ou seja, a gente vai ter muita gente no mesmo lugar, com a mesma intenção, né? A gente já viu aquele estudo famoso, não vou aqui me alongar, mas em que milhares de pessoas fizeram aquela meditação nos Estados Unidos e conseguiram diminuir a criminalidade em 70% e tudo mais. Então, só exemplificando, isso é já conhecido, o pessoal já sabe, qual o poder quando a gente junta tanta gente com a mesma intenção, com o mesmo propósito e, mais importante, com a mesma base de conhecimento, quando a gente parte do princípio, ou parte dessa base, ou parte desse pré-conceito de que precisamos olhar para dentro e não para fora, ou seja, fantástico. A chave está no coração, a gente já sabe disso, e muitos professores, grandes professores que estiveram na Terra, porque nós tivemos professores bons aqui, durante os séculos passados. Só que a gente se apegou, se desvirtuou dentro de uma caminhada e esqueceu dos verdadeiros ensinamentos. Também não entendeu nada. No fundo, a gente não... Exato. E também tem uma coisa, Karina. A gente pega o ensinamento de professores e esquece que aquele ensinamento foi dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto, daquela época, com aquela linguagem, daquela língua daquela época. Ou seja, a gente pega literal, né? A gente pega aquele texto literal e tenta trazer para 2019. Ou seja, não funciona. Não funciona. Então, a gente precisa fazer uma atualização dessas coisas. Mas o interessante mesmo de criar, eu acho que esse portal 2020, né, é criar as condições para que todas as pessoas que estejam participando ali consigam elevar a frequência, se desapegar, e não por um trabalho assim concreto, e sim por uma explosão de energia. Né? Quando a gente junta tanto ectoplasma, tanta frequência, tanta vibração, a gente vai conseguir abraçar muita gente. E não só, veja só as pessoas que estão ali, as pessoas são a ponta do iceberg de uma família aqui na Terra, de uma ancestralidade também da Terra e de uma família estelar também. E um fractal de uma verticalidade infinita. Infinito. Então, assim, a quantidade e a qualidade dessa frequência está trazendo, na verdade, justamente esse despertar, porque às vezes sozinho a gente não consegue essa conexão. E isso acontece muito comigo
durante meus cursos, quando eu falo, gente, quando a gente faz a meditação no curso, né, com 30, 40, 50, 60 pessoas, eu, sozinha em casa, eu não consigo essa conexão. Exato, exato, Então, um pouco perfeito. essa ideia de levar, de juntar essas pessoas, claro que os conhecimentos, as pessoas que vão participar e vão trazer, claro que são muito importantes, obviamente, mas não deixa de ser uma desculpa para a gente se juntar aquelas pessoas que estão já marcadas no tempo. Eu já cansei de falar que a gente vem do futuro, né? Nós estamos dentro de uma linha temporal bastante tumultuada nesse momento, Sim, e a gente marcou esse encontro. E esse encontro vai levar, sim, à libertação de muitas consciências, e não tanto pelo conhecimento, porque não existe entendimento intelectual ainda, mas sim pela frequência. E acho que isso é impagável, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que se sobrepõe a qualquer outra coisa. Eu acho que exato. um passo à frente em todos os trabalhos que a gente vem fazendo, de todas as pessoas que vão participar como palestrantes, e das pessoas que estão honrando com a presença e com a ajuda, porque essas pessoas, de alguma forma, estão ali, né, sem saber também, colaborando com o despertar geral. E isso é muito lindo. Sim, exatamente. Então, os palestrantes também estão passando por esse processo de despertar. Não é que a Karina caiu, mas eu continuo. Não é que quem está palestrando já é o 100% desperto, já está tudo resolvido. Ele também está passando, as pessoas que estão palestrando também estão passando por esse processo, né? Voltei. Voltou rápido dessa vez, né? Eu Ai, tava, já tô assim. você tá espertinha já. Eu tava falando que as pessoas que estão palestrando também estão passando por esse processo, né? Então, esse alinhamento de frequências não serve só para as pessoas que vão assistir, mas para quem vai palestrar também. E eu queria que as pessoas prestassem atenção numa coisa. Foram 50 pessoas que foram comigo e com o Rodrigo na vivência no Canadá, no Lake Louise, tá? A Karina acompanhou de longe, a gente se falou sempre, né, Karina? Estava lá conectada com a gente. E quem foi, e muitas pessoas que não foram também, viu a intensidade do trabalho que foi feito. As pessoas têm saudade daquele momento. Eu tenho pessoas no Instagram que ficam postando foto, né? Poxa, queria voltar, queria passar por isso de novo e tudo mais. E eu falei uma coisa antes daquela vivência, e vou falar a mesma coisa do evento. E quem foi na vivência sabe o que aconteceu. A vida das pessoas que foram para a vivência foi dividida entre antes daquela vivência e depois daquela vivência. E eu posso falar que a minha e a do Rodrigo, porque ele já falou isso em live, também mudou. E eu vou falar mais uma coisa para vocês agora. Quem estiver participando, seja fisicamente, mentalmente, enfim, envolvido de todo o coração no Experience 2020, o ano que vem em Florianópolis, vai ter um antes do Experience e um depois do Experience, porque é um upgrade de frequência, é um envolvimento que não aconteceu com essas pessoas que estão envolvidas dentro desse trabalho, e diria mais, não aconteceu com pouquíssimas pessoas no mundo, né, Karina? A gente consegue talvez contar na mão quantas pessoas desenvolveram um trabalho desse, desenvolvem e conseguem chamar esse número de pessoas para um evento desse porte, com um objetivo desse porte, com uma consequência, eu diria, aí que está a chave do negócio, a consequência na vida das pessoas do tamanho que a gente programa. E a gente é uma pontinha do iceberg aqui, né? Quando a gente fala a gente está mostrando a minha carinha aqui e a da Karina do lado, mas é a gente, essa turma toda fantástica que está por trás disso, né? Não, é uma coisa assim muito forte. Inclusive, assim, eu acho que até agora, talvez a gente não tenha nem noção do que tem por trás de tudo isso, porque foi um projeto, vamos chamar de projeto, essa experiência mesmo, que não foi programado de nenhuma maneira. Foi uma coisa que aconteceu. Então, quando as coisas acontecem, é porque literalmente existe uma movimentação dentro do universo, dentro do tempo, dentro, sei lá, de onde que é para acontecer mesmo. E da forma como ele vem fluindo, e as surpresas que a gente vai tendo, as respostas que nós vamos tendo. Quanta surpresa! Assim, a gente fica eufórico, só que não pode passar essa euforia também, né? Mas fica eufórico porque nós vemos abrindo-se as portas e cada vez a gente tem mais força para poder ancorar esse trabalho, porque é um trabalho que vai ter, como o Fábio disse, um antes e um depois, sem lugar
há dúvidas. Eu, Sim. assim, certeza absoluta. Eu estou fazendo essa comparação com a vivência, porque está muito próximo, né? A gente acabou de fazer a vivência, o pessoal acompanhou e tudo mais, mas da mesma forma, é engraçado, eu posso continuar comparando, porque a vivência também saiu do nada saiu a vivência. As coisas foram acontecendo de uma forma que foi se abrindo e foi fluindo até o último minuto, ou seja, a gente sabia o que ia acontecer minutos antes de acontecer. E Karina, você sabe muito bem o que eu estou falando. O evento também está acontecendo dessa forma. E como a gente agora está mais esperto também, né, até por causa de toda essa vivência, fazendo uma brincadeira com a palavra, que a gente conseguiu esse ano, principalmente, esse ano de 2019, está sendo um ano bem malandrinho, né? Desde o simpósio seu e do Rodrigo lá em Bento Gonçalves, com a ideia agora do Experience, da vivência que aconteceu agora. Ou seja, gente, isso, como a Karina disse, não é acidente. Quando as coisas começam a fluir da forma que estão fluindo, alguma coisa tem. E felizmente, eu estava falando da experiência que a gente teve com esse ano. Através da experiência que a gente teve esse ano, a gente já conseguiu estar mais consciente disso, Karina, que você estava falando. Ou seja, esse evento já aconteceu no futuro, a gente já acessou essa informação, a gente já viu o evento acontecendo e está trazendo isso para o agora. Olha que coisa maluca. Não sei se todo mundo que está escutando a gente agora é até estranho, porque de vez em quando a gente fala isso entre a gente, né? O pessoal que está assistindo vai achar que a gente é maluco. Mas... mesmo, mas o que tu está definindo é muito interessante, porque tu está tocando no assunto que, na verdade, aí eu vou mexer um pouco nas teorias das pessoas. O primeiro tempo que existe para o universo é o futuro. Porque o universo projeta a ideia, projeta aquilo. E o presente não é nada mais e nada menos que aquilo que a gente reproduz, o universo reproduz daquilo que já projetou. Exato. Então, isso que está acontecendo é o verdadeiro movimento temporal. Né? A gente já viu aquilo acontecer, é a temporalidade. E isso se consegue quando já a consciência chega a um momento assim, de uma visão. Não vou falar fora da Matrix, mas eu vou falar de uma expansão, sabe, grande. E essa frequência é uma frequência que vem muito do coração, do permitir sentir, né, de confiar e de ter certeza absoluta do caminho que a gente está. Isso as pessoas costumam chamar de fé. Só que não tem nada a ver com religião. Então a gente tanto nesse movimento tudo, que não deixa de ser uma experiência pessoal minha, de toda a minha trajetória e de tua própria experiência e toda a trajetória, a gente não tem como não pincelar esse evento com toda essa nossa experiência, como tu teve no Canadá, como eu tive na minha vida, em várias situações. Sim. Então, por mais que a gente seja a ponta do iceberg, né, de toda uma história, tem esse tom, né, essa liberdade de uma espiritualidade independente, de uma apometria quântica, que sempre tentou desmistificar. Então, a gente está fora da religião, fora de filosofias, fora de qualquer dogma, e isso era uma condição fundamental para realizar esse evento. Então, não é por acaso que aconteceu. É verdade. Eu fico até suspeito de comentar, porque eu sei muito bem o que você está falando, e quando você fala, parece que está vindo daqui, porque é isso mesmo. Eu vou comentar até algo a mais, que eu acho que essa condição de sem dogma, sem religião, sem pré-conceitos atrelados a mestres, atrelados à adoração, atrelados a Karina caiu uma volta, atrelados a dar ao outro, e não interessa que outro né? Dar ao outro o seu poder é condição sine qua non para sair da Matrix mesmo, né? Eu falei, volta rapidinho. Então essa condição de não entregar o seu poder a outro é uma condição base para a gente poder ascensionar mesmo, sair da Matrix. Não só para acessar essa bolha, eu vou chamar de bolha temporal que a gente criou em volta desse evento, e de tudo que está atrelado ao evento, gente. Isso é importante falar também, porque parece assim, parece que então só quem for ao evento que consegue fazer isso. Não é isso. O evento é uma bolha temporal que tem todas essas condições que a gente está criando, e eu estou lendo alguns comentários aqui, Karina, até legal,
eu sei que você não está vendo eles, obviamente, mas te dá um feedback. Muita gente tá conseguindo sentir isso mesmo que a gente está falando. Então falou assim, poxa, Fábio, Karina, que legal. Eu estou sentindo isso que vocês estão falando, eu estou sentindo a emoção que vocês estão pondo no que vocês estão falando. Então, a ideia dessa live era isso mesmo, gente. Tentar transmitir a nossa emoção mesmo, a nossa frequência do cardíaco relacionado a esse evento, atrelado com o despertar individual e coletivo, para vocês entenderem um pouco do porquê que a gente inventou esse evento e de tudo que roda em volta, né? Então, a partir do momento que as pessoas se colocam em sintonia com essa frequência, vão começar a sentir tudo que a gente tá sentindo, né, Karina? Dessa forma que a gente está falando aqui. A gente está sentindo essa euforia que eu falava, né? De tudo que acontece, das coisas como acontecem, das surpresas. A gente está tendo uma surpresa atrás da outra, em como fecham as histórias. Mas nós temos que entender uma coisa. Hoje em dia, na situação que a gente está, não tem muito tempo para falar para as pessoas. Não tem muito tempo para passar conhecimento, não tem muito tempo para que a pessoa fique 21 dias jejuando numa montanha e desperte para alguma coisa. Então, nós temos que tomar medidas urgentes para isso. E isso aqui vem como uma medida urgente, onde a gente vai, novamente, criar as condições para que muitas pessoas se beneficiem dentro dessa frequência. E quando eu falo uma pessoa que vai estar ali, obviamente, ela vai se beneficiar de muitas coisas, do lugar, da frequência. Claro, a energia está ali, né? Claro. Essa bolha. Mas essa pessoa, ela vai sair com essa frequência e aonde ela estiver, ela vai levar aquilo, né? Não só para a família, mas caso seja uma pessoa que seja terapeuta, seja o que for, vai levar para onde ela estiver. Então, não deixa de ser uma semente, na verdade, que vai nascer e vai se espalhar, porque a única forma, a única arma ou ferramenta, arma é um nome muito legal, mas não deixa de ser que nós temos para realmente lutar contra tudo que está acontecendo e poder libertar é a frequência, é a mudança de frequência. E essa é a verdadeira forma como as consciências, vamos chamar assim, ou as hierarquias espirituais, ou nós mesmos, num tempo futuro também, trabalhamos com frequências que a pessoa possa se conectar, se reconectar e realmente tenha a oportunidade de estar vibrando, ouvindo outra música e vibrando em outro patamar. E dentro de outro patamar, dentro de outra música, dentro de outra frequência, pelas leis universais, que a gente sabe que elas funcionam, a ressonância vai ser outra. Então, imediatamente a pessoa se transforma. Então, hoje nós temos só música para isso. E nós vamos tocar nesse evento uma outra música. Vamos fazer de tudo para que toquem as músicas mais belas, mais lindas, e as frequências que talvez nem todo mundo que está aí ouviu alguma vez. Tá? E que saia com essa sensação de eu quero ouvir de novo. Isso que é meu, isso que me conecta. Mas fora de qualquer dogma, fora de qualquer história. Então, isso que a gente quer criar. Criar um momento no tempo, que é um portal, e que depois todo mundo possa voltar a esse momento. Basta só se conectar. Porque a pessoa se conecta muitas vezes com situações ruins e traz todas as frequências ruins. Então, em vez de se conectar com coisas negativas, vai se conectar com aquele dia, como as pessoas que participaram da vivência no Canadá. É só se conectar, sintonizar a frequência desse dia, desse momento ali. É só apometria, né? A gente faz muito isso no nosso trabalho. Então, que fique registrado no tempo, no espaço, nesse planetinha, né? Na partícula, numa micropartícula, em um pequeno fractal, essa sintonia e essa música. Isso aí é experiência 2020. Perfeito. E é interessante, eu vou mandar aqui um abraço para o Emílio César. Um abraço, viu, Emílio? Obrigado aí pelas suas palavras, dando parabéns aqui pra gente. Eu que agradeço, viu, meu querido, aqui no YouTube, viu? Um abraço para você. E o que eu queria falar também é que esse clima que está sendo criado para o despertar, né, para ajudar no despertar, para acelerar o despertar, para começar o despertar, enfim, dentro do Experience, é um clima de cooperação. Isso que é interessante. Não tem um é melhor que o outro, não. A gente está trazendo pessoas que têm a mesma gana de despertar outras pessoas, ou seja, através do seu conhecimento, né, trazendo aquele pedacinho do elefante, né? Eu sempre brinco com a parábola dos cegos e do elefante, que cada um está palpando um pedaço do elefante, né?
e descrevendo da sua forma. Então, trazendo pessoas que apalpam partes diferentes do elefante para a gente ter essa visão do todo, mas essa visão de cooperação é que é o interessante. Por isso que é dar as mãos mesmo, tamo junto, dá um abraço, vamos caminhar junto, não tem um na frente empurrando, nada disso. Vamos dar os braços, vamos juntos, a partir desse conhecimento, então, trazendo coisas novas, revisitando coisas que já foram ditas, mas a gente precisa rever, porque isso aí é científico, né? Para uma pessoa aprender, precisa escutar de 7 a 11 vezes, né? A mesma afirmação. Então, está aí o pessoal da pedagogia pode me ajudar nessa. Então a gente revê alguns conceitos novos. E é interessante também, né, Karina? Você pode me ajudar aqui nessa. É que muitas vezes a gente escuta uma coisa várias vezes, mas ainda não está pronto para absorver aquela informação. Aquele download está circulando no nosso campo, mas a gente não conseguiu ainda ter aquele clique para abrir. Então, de repente, no evento você vai ter o clique de alguma coisa que você já escutou 20 vezes, mas somente naquele momento é que você consegue ter realmente o entendimento daquele assunto, né? São os véus que a gente carrega, né? São os véus que não deixam a gente ter as informações na nossa frente, muitas vezes não consegue absorver isso aí. Então, justamente, hoje em dia, a gente não tem muito tempo para cerimônias. Entende? A gente tem que tirar os véus de uma vez e fazer com que essa informação chegue à pessoa, de alguma forma. A pessoa-chave, são pessoas que estão dentro desse propósito também, porque vai ser uma questão de frequência mesmo. Então, nessa história... Caiu. Ela já volta rapidinho, gente. Só para falar que eu tô vendo os comentários de vocês aqui. Um beijo para todo mundo, tá? O pessoal do Brasil inteiro, de Portugal. Tô vendo aqui no Facebook também. Pessoal do Facebook, quando acabar a live, eu volto lá para responder os comentários de vocês, tá bom? A Karina voltou. Pronto, pode continuar, Karina. Eu já não sei nem onde fiquei, mas tudo continua aí. Eu estava falando, pessoal, agradecendo os comentários e falando pro pessoal do Facebook que depois da live eu vou sempre lá comentar algumas coisas, e o pessoal aqui do YouTube também, sensacional. Só tem pessoal do Brasil inteiro, pessoal de Portugal, fantástico. Um beijo, um abraço para vocês. E veio uma turma de Portugal também. Veio uma turma de Portugal, exatamente. O Marcelo Holanda está perguntando aqui no YouTube onde e quando será o evento. Marcelo, vai ser em Florianópolis, tá bom? No ano que vem, em 2020, 18, 19 e 20 de setembro, tá? No Hotel Costão do Santinho. E você tem todas as informações que eu estou falando, as datas, os palestrantes, o hotel, os tipos de ingresso, tudo aqui embaixo no www.experience2020.com.br, tá bom, meu querido? E a gente também fez uma live de lançamento do evento há um mês atrás, né? 20 de agosto. Eu e a Karina aqui passamos uns 45, 50 minutos destrinchando o evento e os palestrantes. Você pode ver aqui, já que você está no YouTube, você pode procurar então essa live aqui no canal Espiritualidade Independente. Você procura lá e a gente passa uma hora falando do evento e dos palestrantes confirmados. E tem mais palestrante para vir aí, né? Ixi. Vamos mandar uns abraços, então? O Lael tá assistindo a gente, Karina. Lael Rocha, um beijo, um abraço para você, meu querido. Tá? E pro pessoal também do Full Disclosure Brasil, né? Tão sempre queridos com a gente. O pessoal aí que acompanha o Corey Good, o David Wilcock, né? Sempre publicando as coisas deles aí. E principalmente quando eu estive com eles lá em maio, né, no evento, ele me mandava mensagem: Fábio, fala, tira uma foto com o Corey, tira uma foto com o David. Então, um abraço e um beijo pra você. O Gabriel Santos está falando aqui, Karina, que você vai cair umas 20 vezes hoje. É normal. Estavam 19. Muito bom, muito bom. Tem gente perguntando aqui se a gente vai para o Rio, para São Paulo, para Curitiba, para um monte de gente, para um monte de cidade aqui. Conforme a gente conseguir alinhar as agendas, né, Karina, o ano que vem, a gente consegue fazer essas palestras, né? Não, vamos alinhar, sim. Vai ter alguns alinhamentos. E o Bruno Neto está perguntando aqui no YouTube também se fecharam os palestrantes. Ainda não, Bruno. Tem, pelas minhas contas aqui de cabeça, tem mais 3 pessoas. Tá? Tem uns 5 convidados, mas tem 3 lugares.
esses lugares especiais, né? Um deles, assim, as pessoas não vão adivinhar nunca com essas dicas, né? Mas tem um deles que eu tô esperando um sinal de fumaça chegar pra ver. Ai, não vão adivinhar nunca. Literalmente um sinal de fumaça pra ver se ele. Pra ver se ele pode. E vai chegar pra mim, porque onde eu moro só chega sinal de fumaça. E teu celular vira pager aí na sua casa, né, Karina? Olha, Fátima Santos está convidando a gente para ir para a Alemanha, viu? No Facebook aqui. Perguntou se a gente não quer ir para a Alemanha. Olha só. Eu adoraria voltar para a Alemanha. Eu fui lá uma vez passear só. Deve ser sensacional. Mas já estou fugindo do tema, né? Eu fujo fácil, né? Geminiano. Agora tá com... Essa foi uma provocaçãozinha com você, Karina. De leve só. Vamos voltar pro Despertar. O Ari tá comentando aqui no Facebook, até que enfim, um evento desse porte aqui em Floripa e tudo mais, né? E aí ele faz aqui um comentário. Que a Karina, isso, a Karina é 99% responsável, eu vou, para não falar 100, de levar o evento para Floripa, mas a gente explicou isso, Karina, no primeiro live, mas eu acho interessante a gente revisitar isso. O porquê Florianópolis e porquê o Costão, né? A gente falou na primeira live, só para fazer um apanhadão aqui para você comentar, de que Florianópolis, além de ter diversos portais, diversas cidades interterrenas, interoceânica, né? O Costão, a praia que fica o Costão é uma praia especial, né? Pelas aquelas escrituras, né? Gravuras das pedras e tudo mais. Muitas pinturas rupestres aí. Comenta aí pra gente um pouquinho. Então, Florianópolis tem muita coisa. A ilha é muito especial, ela tem uma bagagem brujólica, né? Já vem com uma história de bruxas e tal. Que tem um porquê, porque a ilha foi colonizada pelos açorianos. E os açorianos, eles tinham muitas crenças de bruxas, essas coisas. Então é uma coisa que se respira aqui, esse misticismo. Mas tem algumas coisas especiais na ilha também que eu comecei a investigar, isso tudo investigativo, né, de leituras que eu vou fazendo, e que são algumas coisas chaves para as pessoas que gostam de arqueologia, que gostam, né, ir para Machu Picchu, que gostam da história dos Incas, e que não deixa de ser dos Anunnakis também. Isso, e essa conexão com Machu Picchu eu não sabia. Aqui interessantíssima, né? Piabiru, não, acho que, eu não vou me lembrar do nome agora, mas é um caminho Inca que termina aqui. Então, isso é uma coisa que vem alguns pesquisadores falando. E ela tem uma grande concentração de pinturas rupestres. Maior, ou seja, se a gente junta todas as pinturas rupestres que existem aqui, é maior do que todo o litoral do Brasil. E isso não se refere ao palpável, digamos assim, mas tem toda a parte energética, frequencial daqui da ilha. E justamente aquele costão ali, ele tem uma energia e um portal importante ali, de conexão, tá? E para quem gosta, né, das brumas de Avalon, de todo esse lado dos druidas e tudo mais, saibam que também aqui, de alguma forma, existe uma conexão bem forte com Açores, Ilha da Madeira, que eu comprovei pessoalmente isso, e com Glastonbury, que é onde teoricamente existiu. Então, é um ambiente propício, digamos assim, dentro de todas as linhas, dentro de toda essa história, para criar um portal para um evento desse tipo, sem contar com a infraestrutura que a gente conta no Costão do Santinho, o aeroporto novo que Floripa tem agora também. Então, inaugurou, né? Sensacional, muito bom. E outras coisas, da tranquilidade, né? Que aqui tem o clima, a beleza das praias, era um contexto que justamente e que eu moro aqui também. Claro, tá no quintalzinho, né? Mas assim, a gente brinca, mas eu não sabia que Florianópolis tinha tanta conexão assim, que tinha esses portais com tanta conexão. Você falou rapidamente sobre Glastonbury, é interessante falar que lá é dito de ter o chakra cardíaco terrestre, né, do planeta. Lá na Inglaterra, né? A P ainda para saber, mas eu já estive lá, eu não vou tão cedo para Glastonbury. eu diria que a Inglaterra é um país complicadinho. A Karina caiu, daqui a pouco ela volta. A Inglaterra é um lugar complicadinho, mas interessante, a pessoa está falando caminho de Peabiru, né? Que é essa conexão de Machu Picchu com Florianópolis, viu, Karina? Falaram aqui caminho de Peabiru?
Piabiru, Piabiru, Piabiru? Piabiru. Ah, É então, Piabiru ou Piabiru. Piabiru, não sei. Enfim, Tem eu, muitas pessoas que eu conhecem. achei interessante toda essa conexão. E aí, quando você falou assim pra mim, até teve uma pessoa aqui que perguntou, vou abrir um parênteses. Falou assim, poxa, mas não tem nenhum lugar sagrado em São Paulo? Deixa eu ver se eu acho a pessoa, que eu tô morrendo de dar risada interna aqui. Aqui, a Rosângela Marques perguntou no YouTube, não tem nenhum lugar sagrado em São Paulo? Rosângela, eu nasci em São Paulo, posso falar uma coisa pra você. São Paulo tem a maior base do governo secreto do mundo, debaixo da cidade, ou seja, não dá pra fazer um evento desse lá. E quando eu e a Karina, a gente tava conversando, que lugar que vai fazer o evento e tudo mais, né? Ela já tinha Floripa na cabeça, já estava decidido, mas ela não tinha me contado ainda. Então eu falei assim, poxa, será que a gente não pode fazer em São Paulo? Porque é a minha cidade, né? A maior cidade do Brasil, né? Enfim. Aí, engraçado que depois que eu falei, eu já senti que não fluía. Aí ela falou assim, por que não faz em Floripa? E eu nunca... E a priori eu falei assim, a Karina quer fazer no quintal da casa dela. Né? Ela quer ir a pé pro hotel, é isso. E aí, quando eu comecei a acessar essas informações de Floripa, eu fiquei muito, muito, muito surpreso mesmo. Eu não sabia que Florianópolis tinha essa quantidade de portal, essa qualidade de portais, e muito menos a Praia do Santinho, porque você lembrar, Karina, que a gente falou assim, tá bom, Florianópolis, aonde que a gente vai fazer o evento? E a gente falou um monte de negócio de centro de evento, de hotel, de não sei o quê. Nada fluiu. Nada. Mas a primeira vez que a gente falou Costão, parece que... Né? Nós tivemos nossas ajudinhas também ali, bem Então legais. é para ser naquele lugar, a gente não tem dúvida nenhuma. Né? E quando você me disse também que através da pesquisa do Maninho, né? Das pinturas rupestres e tudo mais, que tem pintada lá o genoma humano, né? E quando eu Não, tive. É isso aí surreal. é sensacional. Isso aí é uma das coisas assim, que o próprio Maninho ele vai falar, né, durante o Isso, evento. ele vai lá no primeiro dia, ele já Tá? fala, né? Mas é sensacional. Eu não acreditei, porque assim, existem pinturas e gravuras que não existem em nenhum lugar do planeta. Não, ou seja, não tem como comparar com outros lugares. Por exemplo, nós temos protótipos como espirais, círculos, com um pontinho no meio, risquinhos. Mas aqui existem algumas dos desenhos que só existem aqui. Não tem em outro lugar. E dentro dessa história toda, existe uma espera, e justamente no Costão do Santinha, porque Costão é onde estão essas pinturas rupestres, né? E tem algumas de fácil acesso que a gente pode ir caminhando por trilha super fácil. Sim, do hotel, né? Do hotel. Então, que tem sim o genoma, tem os cromossomos, tem todo o sistema da gestação, como vai se dividindo a célula. Ou seja, eu não estudei ainda isso para poder explicar para vocês, porque também não é minha praia. Quem vai fazer isso vai ser o Maninho. Mas ele tem um livro que fala sobre isso, vai apresentar um livro também. Eu acho sensacional, realmente assim. Eu moro há 30 anos já aqui. E nunca pensei também, da mesma forma que tu, que tivesse tantas coisas interessantes. Ou aos poucos eu venho descobrindo por que eu estou aqui também, né? Então, isso é engraçado, né? Isso é muito engraçado. A mesma coisa eu quando vim pra cá não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo aqui. Vou descobrindo aos poucos o que eu tô fazendo aqui. Por que não contam pra gente antes, né? Mas eu Não, vou deixar isso no parênteses, né? não, Vou deixar isso no... como é que é aquele negócio? Eu aceito o surto. Como é que é? Tem um quadradinho que fala. Eu tô dando uma surtadinha aqui de leve. Ai, meu Deus. Ó, o Bruno Neto aqui fez um comentário excelente, Karina. Você vai gostar. Ele falou que essa minha água aqui tem cachaça, porque eu não paro de rir. Ah, vai saber, Bruno, se não é uma vodquinha russa aqui, né? Brincando, gente, é água. casa para rir. Ah, quando eu tô feliz eu fico rindo mesmo. E Euforia, fala para ele que quando a gente fica. é alegria mesmo, euforia. E é engraçado que, por exemplo, vou falar da vivência de novo, mas as pessoas de vez em quando falam assim, poxa, Fábio, você não tá rindo e tudo mais. Claro, eu não ando na rua igual o Coringa, né? Mas existem alguns momentos introspectivos, né? Em que a gente tá super feliz, super bem, mas a gente tá fechado até porque tá desdobrado, tá fazendo outra coisa, tá, enfim, não tá ali concentrado. Mas esse é um momento que eu tô tão. E você também, cara, eu tenho certeza, tá tão alinhada e harmônica com essa energia do evento, com os comentários que as pessoas estão dando aqui. Você não tá vendo, mas tá sentindo a energia, eu tenho certeza absoluta. A coisa tá tão boa, tão fluindo que.
para mim tá uma diversão, tá muito gostoso É, fazer essa live, sabe? e aí, fazer um link importante, aí falando sobre isso, que quando a gente está trabalhando com a verdadeira espiritualidade, com o verdadeiro caminho, as coisas fluem, a gente não cansa e fica só na energia da alegria. E isso que a gente quer mostrar para as pessoas também. Que não existe Exato. cobrança, não existe aquelas coisas, né, faladas, chamadas de karma, de tudo aquilo que a gente, quando está dentro dessa fluidez, não só está dentro do caminho, está dentro de uma outra frequência, provavelmente dentro de outra realidade, e isso, esse estado de rir, né, esse estado de alegria, de euforia, é um estado ascensional. Não tem outro segredo para isso. A gente fica nessa Exato. frequência, fica dessa forma, e obviamente por uma questão não de merecimento, de que a pessoa é legal, deixa de ser legal, por uma questão de lei universal, e vou tocar de novo na ressonância, a Isso. gente vai atrair o quê? Entende? Claro que às vezes a gente dá umas, né, que às vezes a matriz puxa a gente, dá umas caidinhas, mas Claro. sempre tá manter essa frequência. E eu acho que isso é uma chave importantíssima que a gente quer deixar como legado. A gente vai deixar um legado. Esse é o propósito também do Experience, o legado. Exato, exato. Aliás, tem uma pergunta nesse sentido, Karina, eu estou vendo aqui no YouTube, eu achei interessante mencionar, até legal para também as pessoas poderem participar, né, com a gente. A Veridiana Pinzo pergunta: existe a possibilidade de alguns seres da luz escolherem lugares específicos, como esse da vivência, do Experience, e só algumas pessoas são escolhidas ou essa energia é oferecida a todos? Ah, o lugar provavelmente pode ser escolhido porque a Terra, nós sabemos que existe uma vasta linha magnética, onde são lugares mais favoráveis que outros, né? Obviamente, tem lugares, como tu colocou, São Paulo, eu não conheço São Paulo nesse nível que tu está falando, mas provavelmente não seria um lugar favorável para fazer um evento desse tipo. Então, existe sim uma história de que um lugar é melhor que o outro. Isso é óbvio. Também quando as pessoas vão buscar esses lugares, por exemplo, vou para tal lugar, e tem aquela crítica, não, para eu estar bem, eu estou em qualquer lugar. Nem sempre é assim, né? É. Nem sempre é fácil estar em algumas situações bem. A gente precisa ir para um leito. Ei, caiu. Ela já volta, gente. Então, continuando. Se bem que ela está voltando tão rápido que até eu falar aqui, ela já voltou. Muitas pessoas me perguntaram, poxa, por que a vivência foi em Lake Louise e não foi aqui perto da minha cidade e tudo mais? Gente, os portais se abrem naqueles lugares, né? Fala que vai. Voltou. Eu falei que você ia voltar rapidinho. Eu estava falando que as pessoas me perguntaram, por que a vivência foi Lake Louise ou por que vai para tal lugar, XYZ? Eu falei, os portais existem naqueles lugares, né? Fisicamente, geograficamente na Terra, né? Então por isso que de vez em quando a gente tem que ir até aquele lugar, né? Geograficamente. Claro que se a gente vai pensar assim, não é viável, eu não consegui ir para lá também, não deu para mim ir lá naquele lugar, agora fico com vontade, né, óbvio, né, desse lugar lindo, tudo que aconteceu. Mas tudo bem, cada um vai pela ressonância. E aí que está a história. Não é escolhido, ninguém é escolhido, é uma questão de frequência. Tá? Exato. E dentro desses seres escolhidos, assim, de frequência, existe muita sacanagem também. São pessoas que estão presas, literalmente, que elas têm uma frequência legal, que elas poderiam estar participando dentro de uma história, e por uma série de condições planetárias, né, que se encontram hoje na Terra, elas não conseguem chegar. Então a gente quer vencer essas barreiras, quer devastar essas barreiras mesmo, para que a maior parte das pessoas, nem fisicamente estando presentes, mas também em todos os níveis, possam, de alguma forma, se conectar a isso, ultrapassar as barreiras do espaço, do físico. A gente tem que contrabalançar esse campo morfogenético do planeta, né, desse consciente coletivo, e passar por cima do medo, da dor, da injustiça, da doença, né? E a única forma que a gente tem é juntar com o mesmo propósito, né? E todo mundo vibrar na mesma frequência. Não temos Exato. outra. Exatamente. Então, Veridiana, para resumir, então, não existem os escolhidos, essa energia está disponível para todos, tá bom? É só ter a ressonância, ou seja, vibrar na mesma frequência e acessar, né? Karina, você não sabe o rebu que você causou quando você disse que não volta em Glastonbury, e tem 1 milhão de pessoas perguntando por que você não volta para Glastonbury. Antes de mais nada, eu quero falar que Londres, para mim, é uma das melhores cidades do mundo. Estou falando energeticamente. É sensacional, eu adoro Londres, adoro os ingleses, adoro a Inglaterra, tá? Antes de mais nada.
Não, eu gosto, eu só brinquei, porque eu vou contar rapidinho aqui para não sair do foco, né? Conta. Eu fui lá com os amigos, e tinha duas portuguesas e o Eduardo, que viajou junto comigo, e a gente queria, porque queria conhecer as duas árvores que o rei Arthur costumava parar ali, né? E, sei lá, ficar lá naquele lugar. E a gente se enfiou nos caminhos. Sim, o GPS não funcionava direito naqueles lugares, tal e tal, né? E a Inglaterra é úmida, brujólica, tem aquele Sim, nevoeiro, aquela é verdade. coisa, os caminhos todos muito estreitinhos, assim. Então a gente se viu nos matinhos, assim, e daqui a pouco, né, o GPS começou a falar sozinho, para sair daquele lugar. E era um GPS em português de Portugal, e ele falava assim, saia da estrada. E nós éramos 4 pessoas dentro do carro. E aí nós ficávamos perguntando, você ouviu, você ouviu, você ouviu? Né? E aí a gente, sim, ouvimos, e continuou, porque não tinha como sair dali, era uma estrada bem pequenininha, assim, não tinha como, só de reu para frente e para trás, não tinha como sair daquele lugar. O GPS falou 4 vezes, e a última gritou, saia da estrada! Eu falo, eu brinco, eu não volto tão cedo lá, não, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto. A gente perdeu o voo, aconteceu de tudo naquele lugar. Acontece essas coisas, né? Mas são Acontece coisas essas coisas. boas, né? A gente gosta dessas aventuras também. Né? Mas eu volto, sim, eu volto, sim. Ótimo. Tem uma pergunta aqui bem legal também da Maristela Valarini. Ela pergunta: e como vibrar na mesma frequência? Então, como entrar nessa ressonância? É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? É bem simples. Nem todo mundo consegue virar nessa frequência. É, a gente pode, no máximo que a gente pode é estar aberto para isso, para essas mudanças, e esperar que outras pessoas ajudem a gente também. Porque, assim, às vezes, pelas nossas ferramentas, pelas nossas intenções, não consigo. Porque que acontece, Fábio? Eu sempre falo uma coisa, nós temos apenas 3% de consciente do que somos. 97% é o que a gente chama de inconsciente e subconsciente. Então a gente não sabe as cargas emocionais que tem, Sim. as cargas ancestrais que tem, as nossas histórias, as nossas vidas ou trajetórias aqui fora, não importa onde. Então não adianta eu fazer força para pensar positivo se eu carrego uma série de histórias atrás de mim. Então, o que seria que eu falaria para a pessoa? A melhor forma de a gente poder se conectar com essa frequência é apagar todos os registros que estão dentro do inconsciente. Para isso existem muitas técnicas. Hoje em dia a gente tem muitos procedimentos que podem ajudar. Mas basicamente não é fácil, assim, não é chegar assim, eu estou vibrando, né, naquela frequência, vou conseguir. Não é fácil. Sim. Então não adianta assim, a gente se forçar, porque tudo que cria um esforço, uma cobrança, não é legal. Tá? E pedir ajuda. Eu acho que a maior ferramenta que a gente tem é se abrir para isso, porque esses registros, essas frequências que as pessoas chamam de crística, búdica, energia Mahatma, essas frequências são e estão na Terra, porque teve pessoas que chegaram aqui e ancoraram essas informações. Exato. Então a pessoa tem que se abrir para isso. E se trabalhar dentro do possível, mas sem cobrança, e ser feliz. Eu acho que a única forma da pessoa chegar nessas energias é deixar tudo para trás, largar todas as mochilas, né? Assumir sua própria força, identidade e ser feliz. É a única forma. É a única forma que a gente tem dentro de um processo para realmente se conectar com isso. E aos poucos ir resolvendo as coisas, porque a gente vai aos poucos resolvendo. Então, não existe cobrança, não existe pode, não pode, não existe escolhido, não existe pessoa iluminada, não existe mestres, não existe nada. Estamos todos na mesma história, no mesmo balaio, e aqui eu acredito, sim, na ajuda de uma pessoa, de um amigo, de um colega, de um professor, e nisso sim eu acredito. Então a gente está aqui para se dar as mãos. Lamentavelmente a gente não pode dar as mãos para todas as pessoas que quer, nem vai ter como salvar a humanidade, a gente já sabe disso, né? Mas o que está perto a gente abraça e leva. E uma das formas que a gente tem de abraçar isso é justamente a partir das frequências e criando momentos, eventos que possam, de alguma forma, beneficiar. E se a pessoa, naquela hora, ela tinha uma carga ancestral muito grande, entrando naquela frequência, ó, foi. Porque ela mesma, pela elevação frequencial, ela vai transcender. Isso se chama transcender. E deixar para trás todos aqueles registros. São os atalhos que a gente tem hoje, na verdade. Então, é isso. Ótimo. Gente, já deu para sentir o
o clima do evento? A gente já está chegando no fim da live. Só a gente fazer aqui as últimas considerações. Primeiro lembrando que a gente tem, já estou vendo pessoas perguntando aqui, viu, Karina, da palestra que vai ter. A Karina caiu, continua. A palestra que vai ter dia 5 de dezembro em Florianópolis, gente, lá no Hotel Blue Tree. A gente vai pôr as informações sim, eu vou pôr as informações no meu site, tá? O fabsantos.com, fabsantos.com. A Karina também vai pôr as informações na rede social dela, dessa palestra dia 5 de dezembro, quinta-feira em Florianópolis. Estarei eu, sim, presente, a Karina estará, sim, presente, e o Ted Edic, o coautor do Intervenção Planetária, estará lá também com a gente vai estar batendo um papo sobre ascensão, vai estar batendo um papo sobre vida extraterrestre, principalmente porque a gente vai ter a presença do Ted e vamos explorar muito a presença do nosso querido convidado e palestrante do Experience 2020, né? Então, em breve, mais informações. A gente vai sim colocar links e tudo mais para as pessoas se inscreverem, né, Karina? Depois a gente passa direitinho essa história. O legal dessas palestras é que o TED e a gente também consegue falar muito mais à vontade de muitas coisas que aqui é uma forma de a gente tomar um certo cuidado, né? E não ficar falando muita coisa. Então, ali naquele lugar, a gente fala um pouquinho mais profundo de alguns assuntos, principalmente o TED, né? Isso, exato. Eu posso dar até um exemplo para o pessoal que foi em São Paulo, na palestra na palestra Intervenção Planetária, eu e o Ted, e o Rodrigo Romo acabou indo lá assistir a gente puxou ele pro palco, viu, Karina? Não tá gravado não, foi só pro pessoal que ficou lá. A gente puxou ele pro palco, 3 cadeirinhas e fez o maior bate-papo, porque a palestra ia começar às 7, mas tinha tido um acidente perto do hotel e muitas pessoas ligaram para esperar. Então o que a gente fez? A gente pôs as 3 cadeiras lá na frente e fez um bate-papo. Antes esperou uma meia hora. É esse clima que a gente quer em Florianópolis, né? Esse bate-papo e falando coisas que de vez em quando não dá pra gente falar aqui abertamente no YouTube. Primeiro, pelas próprias diretrizes do YouTube, tá? Vocês podem ver muitos canais aqui sendo derrubados por causa dos assuntos que abordam, como abordam, palavras que usam e tudo mais. Então, gente, a gente precisa ser inteligente, usar a cabecinha, né? E jogar o jogo conforme o jogo é jogado. E quando a gente estiver pessoalmente, a gente dá um passinho mais à frente e pode comentar outras coisas, né, Karina? Por isso que nesses lugares que a gente consegue explanar melhor alguns assuntos, né, obviamente. Mas a gente vai tentar levar isso também para outros lugares, para outras cidades. Basta só fechar as agendas. Isso, a gente precisa alinhar as agendas e leva esse bate-papo. De repente não com o TED, com outro palestrante, encontra outra pessoa em outro lugar. Enfim, a gente vai tentar fazer aí uma... Na verdade, fluir, nada aconteceu premeditadamente, programado. Tá tudo acontecendo dentro dos conformes e aí se torna uma coisa gostosa, uma coisa tranquila, né? E bem assim no fluido mesmo das histórias, assim que a gente quer passar também para as pessoas, né? Obviamente. Isso, perfeito. E as pessoas que querem então adquirir os ingressos, tá com a gente lá no Experience, acessa aqui embaixo, tá o site, tá? É o www.experience2020.com.br. A gente já está no finalzinho do segundo lote. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que comprou. Tem que agradecer do fundo do coração. Eu nunca, no meu melhor sonho, imaginava. Karina sabe, eu falei para ela, será que até o final do ano a gente consegue acabar o primeiro lote e tudo mais? Gente, a gente está entrando no terceiro lote e estamos em setembro. Aliás, outubro, desculpa. Outubro. Estamos em outubro. O mês do lançamento? Estamos em outubro. Eu tô perdido. Estamos em outubro, entrando no terceiro lote. Essa semana entra no terceiro lote. É por número de ingressos. Eu não sei nem se hoje a gente já não entra no terceiro lote. Então, pessoal aí que já tem essa decisão, vai lá, acessa o site. Se já tiver essa programação, se já tiver como adquirir o ingresso, adquira o seu ingresso agora, ainda no segundo lote, últimos ingressos, mas últimos mesmo, gente, tem tipo 10, assim. Os últimos ingressos do segundo lote, o terceiro lote com certeza entra essa semana. Para quem quiser mais informações, tem gente falando, poxa, eu enviei um e-mail para você, Fábio. Gente, para falar sobre o Experience 2020, é info@experience2020.com.br, tá bom, gente? Não é e-mail para mim, não é e-mail para Karina, não é e-mail é info@experience2020.com.br. Tá tudo aqui no site, todas as informações, acessem lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado às pessoas que já adquiriram ingresso. Nem no meu melhor sonho, Karina, você imaginava que ia estar no terceiro lote mês depois?
Não, mas isso também cria uma responsabilidade. Acho que também a gente sentiu o peso da história ali. Eu acho que É sentiu mais, ali eu nesse diria que é momento. mais do que a responsabilidade, eu acho que está desde sempre, mas eu acho assim, como essa. Porque é uma convocação, na verdade. Né? As pessoas estão sendo convocadas para ir lá, e como as pessoas aceitaram isso, né? E já sentiram que devem estar no evento, então. Fantástico, fantástico como as pessoas estão abraçando isso, e mais uma confirmação do fluxo, né? Aquilo que a gente está falando, como as coisas estão acontecendo no fluxo, não é verdade? É muito interessante, assim, esses dias a gente estava passando a lista, assim, foi lá, fazendo a listagem, né, do que tinha entrado e tal, e eu li algumas pessoas ali e digo, gente, conheço quase todo mundo aqui. É Muito muito... legal, né? Ver as pessoas que estão realmente. E você sabe, assim, lógico, obviamente, aí, gente, não me faça essa pergunta pessoalmente. Mas a gente sabe, assim, quando as pessoas fazem perguntas aqui na rede social, ou então tá num curso, levanta a mão, faz uma pergunta, faz um comentário, a gente sabe que a pessoa tá no caminho certo, né? É tão legal isso. É bom, é muito bom. Né? Ah, é muito bom. Gente, é isso. Experience2020.com.br. A gente volta o mês que vem, né, Karina? Mais uma vez, estamos em outubro, né? Deixa eu checar Ou aqui em meu calendário. qualquer, Outubro. e em qualquer momento com as novidades. E qualquer momento com as novidades. E outra, lembrei o que eu ia falar. Agradecer muito essas pessoas que compraram o ingresso no primeiro e no segundo lote, porque essas pessoas é que viabilizaram o nome que a gente vai anunciar nos próximos dias. Porque se não fosse a aderência dessas pessoas, Verdade. nunca a gente ia conseguir levar à frente a negociação do peso do nome que a gente está trazendo. Você sabe que está aqui, né? Não, eu estou projetando assim um esparadrapo para ele não falar. Mas deixa assim. Ó, o Jean tá assistindo a gente aí, viu, Karina? Um abraço, viu? Não te conheço pessoalmente, mas a Karina fala muito bem de você. Quem é que está aí? O Jean. Ah, o Janta ali. Isso. Não sei como está dormindo. Tá, então um beijo especial pro pessoal de Responsável pelo. Portugal, né? Ele é Um beijo responsável pelo. especial. Acabei de voltar de Portugal. O pessoal é maravilhoso, gente. Eu já falei e vou falar de novo, vou falar toda live, vou falar toda vez que eu falar de Portugal. Eu fiz um exame de DNA e tenho 53% de português. Então, esse corpício aqui que vos fala, com esse penteado maravilhoso, ele é mais português que brasileiro. Então, um beijo especial a Portugal, e principalmente porque tá acordado tarde pra caramba lá em Portugal, né? Duas, Eu três tô. da manhã, né? Daqui a pouco eu tô lá também. Olha, as pessoas estão tentando adivinhar qual que é o nome que a gente vai trazer aqui, e vou te falar que já falaram um monte de gente aqui. A Karina caiu, que maravilha. Já tá no final, não sei se ela volta, se não volta, gente, mas tá voltando, a Karina tá voltando. Tá tentando Pronto. adivinhar, Vanessa, tá tentando adivinhar O quem é. pessoal tá tentando adivinhar aqui. É sinal de É, fumaça ou o outro? Então, estão falando dois, três nomes aqui. Eu posso falar, gente. Eu não vou falar se é, se não é, mas é um nome desse nível que vocês estão falando aí, tá? Mas eu já diria também, até para valorizar quem já está confirmado, se a gente parasse o evento agora e não tivesse mais nenhum convidado, esse evento já cumpriria a função, dele. A gente tem pessoas maravilhosas, maravilhosas. Então, o Sisto Paz, o John de Souza, o Ted, o Rodrigo Romo, Nossa, aí já é. a Eleanor, o Maninho. Olha, não preciso nem falar eu e a Karina. Só com essas pessoas que eu falei já. E é isso, gente. Eu vou ficar aqui passar a noite inteira puxando o saco do evento e falando bem, porque é assim que eu me sinto. Então, Karina, mais uma vez, publicamente aqui, porque a gente se fala, obrigado. Obrigada a todo Obrigado mundo. pelo seu tempo, obrigado pessoal que está assistindo, tá? E pode dar suas considerações finais. Fala para o Bruno que caiu umas 20 vezes mesmo. O Bruno foi que falou. Eu não contei, mas dá para assistir no gravado depois e ver se e ver se foram 20 mesmo, porque agora eu fiquei curioso. Um beijo para todo mundo. Então, obrigada também pela credibilidade, pela Exato. confiança. Eu não tenho como expressar tudo isso, né? Que o carinho que eu recebo das pessoas também. Obrigada a você, Fábio, por ter cruzado e naquelas condições que a gente se conheceu. E, enfim, estamos aí. Qualquer dúvida, né? Estamos também nas mídias,
nos Instagrams da vida. Eu não sou muito de fazer live nem aparecer, mas... Mas vai uma vez por mês, no mínimo, você está aparecendo aqui agora. Tu e esse princípio para mim fazer isso. 20 de novembro, voltamos com alguma coisa. Juntos, tá bom? E aqui no canal, semana que vem, obviamente, estamos aí de volta com o Ozzy Pena. Vou bater um papo com o Ozzy Pena semana que vem, mas isso eu anuncio depois. Um beijo, um abraço para todo mundo. Beijo para você, Karina. Até mais. Tchau, tchau, gente.